A gente continua a nossa série. Na verdade, hoje é o último dia dessa série, né? Nós vamos falar... estamos falando de uma série que chama Em Obras. E olha que curioso, né? A gente pensou em acabar essa série com a doca pronta. Nossa, doce ilusão, né? Quase isso. Mas benção, assim, a gente fica feliz, porque nesse tempo todo Deus foi trabalhando muitas coisas no nosso coração. E a gente quis fazer um paralelo da obra física com a nossa vida espiritual, com a nossa vida diária, assim, né? Então, nós estamos falando de muitas coisas e de muitas fases que tem na obra. A gente fez pelo menos 8 encontros sobre isso. E você pode acompanhar depois lá no YouTube, o pessoal quiser voltar lá. A gente fala sempre pessoal voltar, ninguém volta, mas está lá. A opção está dada, né? Está lá no YouTube. Você pode voltar e olhar essas coisas do Em Obras. Mas a gente falou meio na ideia do que acontece lá na obra física, né? Existe um planejamento, existe uma programação da obra, existe depois um orçamento de tudo isso, uma questão financeira, que normalmente numa obra nunca é o que é planejado no começo, mas existe. Existe um serviço de organizar o espaço, existe a parte da estrutura, a alvenaria, e por fim, a gente chega aí, semana passada o Sola compartilhou aqui com a gente sobre essa cobertura, né? E como o Espírito vem nos cobrindo e cuidando de nós, e ele nos permite viver em comunidade, viver os dons para os outros, né? Então, e hoje a gente quer falar sobre uma questão do acabamento, do final da obra, como uma obra termina. Então, se você não sabe, atrás dessas muitas paredes existem muitos fios, deveria, né? Tá tudo por trás da parede, fios, encanamento, então tem muita coisa por trás disso. E no fim a gente coloca um gesso ou a gente coloca uma tinta e isso fica bonito, fica apresentável. Como a gente não liga tanto para a estética, né? A gente não está muito preocupado se está bonito ou não, a gente se preocupa se é um lugar agradável e funcional. A gente tentou aplicar isso um pouquinho para a nossa vida, né? E a gente quis chamar o Diego para compartilhar isso também, nesse espírito de que estamos juntos e a gente gosta de conversar. Então, assim, o Diego já participou de algumas mesas nossas, assim, o Dani estava com ele sexta e tal. Então, assim, a gente tem vivido essas mesas. E eu até falei para o Diego, aqui não tem muito uma organização essa conversa. É uma conversa, então a gente vai batendo um papo e você vai ouvindo a gente. Se você tiver alguma dúvida também... Fique à vontade para falar, ninguém vai querer falar no meio assim, mas depois você manda para a gente continua a conversa. Mas fazendo esse paralelo desse acabamento, né? E nós entendemos tudo que Deus foi construindo, e a gente foi construindo isso com essa série, dessas questões dos nossos fundamentos, onde a gente está fundamentado, né? Onde eu tenho fundamentado a minha vida, onde eu tenho feito minhas instalações, que é o Cristo, e nós cantamos as músicas aqui, né? De Cristo ser o centro, de Cristo estar presente, de que Deus é. Então, assim, a partir desse momento onde nós entendemos que Ele é o nosso fundamento, a nossa estrutura, tinha a música de criança lá, era Não Construa Sua Casa na Areia. Então, assim, nós entendemos já que muitas vezes a gente constrói e a gente construiu nossas casas, nossas vidas, nossas famílias em fundamentos errados. A gente, por vezes, já fez essa conta de olhar um pouquinho para trás e falar, acho que eu perdi um tempo, acho que eu não estruturei direito. Acho que ficou para trás algumas coisas. Mas, graças a Deus, Deus é um Deus de recomeço. Então, dá para a gente voltar e restaurar as coisas. Dá para a gente reconciliar, né? Vai falar que Jesus ele veio para a reconciliação. Então, a partir disso, nós também podemos recomeçar, nós podemos reconstruir. E quando a gente foi pensando um pouquinho mais sobre essa questão desse acabamento, dessa santificação, a gente não conseguiu fugir, e, na verdade, para a gente fez sentido, a gente fala sobre o fruto do Espírito, porque é o que gera em nós através disso. O que gera em nós ter vidas e uma comunidade e comunidades e a igreja de Jesus bem estruturadas. O que gera isso em nós? O que, a partir disso, nós podemos fazer? Porque não adianta nada a gente fazer prédios bonitos, igual a gente está querendo que a DOCA fique maravilhosa, se no fim Jesus não for o centro. Então, não mudaria se a gente reunisse numa casa ou se a gente reunisse num prédio maravilhoso, se Jesus não é o centro. O que faz sentido é só se Jesus estiver ali. Então, o que isso gera em nós? A gente quer ler com você Gálatas 5. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, no seu celular. Gálatas 5. A gente vai ler do 22 ao 23, mas vamos citar mais coisas aqui do texto. Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Não há lei contra essas coisas. Vou ler de novo. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós queremos realmente ser usados pelo Senhor aqui, que tudo que a gente falar seja da tua vontade, sejam as tuas palavras, seja tudo que o Senhor trabalhou nos nossos corações aqui e a gente possa compartilhar com nossos irmãos. Que a gente possa falar ao coração e ao ouvido das pessoas aqui, que a gente esteja com o coração e nosso ouvido sensível para ouvir a tua voz também, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A DOCA, no começo da pandemia, fez uma série do Fruto do Espírito. E o Dani fez até um livro sobre isso, assim. E não daria para a gente trabalhar todos os detalhes do fruto, mas a gente quer trabalhar talvez o fruto como algo inteiro mesmo, né? Porque muitas vezes a nossa tendência é de achar que são frutos do Espírito, né? E na verdade é um fruto do Espírito, com várias partes, né? Não sei se você lembra, o pessoal que estava no começo da pandemia, a gente fez para as crianças isso. Uma laranjinha com os gominhos da mexerica era uma parte do fruto. Então é um fruto com vários gominhos, né? Foi uma representação mais didática, assim, para a gente talvez entender. Mas quando nós falamos do fruto, uma coisa que eu fui relembrado aqui ao ler o texto, que para mim já tinha se perdido, assim, porque na minha ideia era uma concepção minha. A partir da minha maturidade, eu chegaria nesse nível, eu chegaria no amor, eu chegaria na alegria. E o texto começa com uma coisa meio diferente, né? O texto vai falar, mas o Espírito produz isso. Eu venho de raiz presbiteriana, então é mais difícil de falar do Espírito Santo, né? A gente esfriou um pouquinho ele na nossa vida, assim. Então, quando a gente volta para o texto e a gente fala sobre o Espírito produzir isso em nós, é a possibilidade de sermos trabalhados, né? É a possibilidade da nossa vida ser transformada. O Gui tem falado muito isso em quase todas as mesas. Já cansei de ouvir isso do Gui mesmo. Mas ele tem falado isso. A vida cristã, cada vez mais, a gente tem entendido como uma jornada, uma caminhada. E ele fala maratona, né? É uma maratona isso. Nós vamos um dia após o outro, um passo após o outro, até o momento onde a gente vai chegar num momento que vai ser fácil. Não sei se você já começou a correr na sua vida. Eu tentei começar 70 vezes a correr, mas eu tenho 120 quilos, é um pouquinho mais difícil, né? O joelho sempre dói. Mas é isso, assim, o começar a correr é esse processo. É você ir caminhar 5 minutos, você ir caminhar 10, 15, vai correndo e vai trabalhando o seu corpo para isso. E a gente tem entendido a vida espiritual como essa jornada. Não tem como eu pegar hoje, no meu nível de sedentarismo, e falar, amanhã eu vou correr uma maratona. São Silvestre está chegando aí. Teve uns irmãos ano passado que fizeram isso. No dia 29 falaram, vamos fazer São Silvestre, na virada. Aí também ficou uma semana de cama. Fez as 3 horas, tem para fazer? Foram as 3 horas para fazer. Mas ficaram uma semana de cama. Então, assim, não dá, o nosso corpo não está preparado. E talvez a nossa vida espiritual também não. O nosso lado, essa maturidade espiritual também precisa ser trabalhada, também precisa ser amadurecida, também precisa existir um processo, né? E o que vocês entendem disso aí? Fala aí, Dani, um pouquinho. O Diego. Vai, Diego. Bom, você estava falando sobre estética, né? Para a maioria da DOCA que está aqui, na verdade, não sabe que aqui, atrás desse drywall onde a gente faz a projeção, tem uma churrasqueira. Tem uma churrasqueira aqui atrás. Aqui era um buffet, tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Então, o dono aqui utilizava esses 2 espaços separadamente. Tem churrasqueira lá, tem churrasqueira aqui. E quando você estava falando sobre essa questão de estética, a gente não liga também muito para a estética, mas a gente liga um pouco. Nosso culto era virado para lá, né? A gente fazia toda a projeção para lá. E a gente entendeu que tinha um espaço aqui de cozinha também, porque era um buffet. E aí você estava falando sobre essa questão, né? Nesse caso, a gente fez uma estética para esconder algo que estava ali. Para esconder algo que estava visível, para que não aparecesse. Mas a gente entende, vai ver na próprio Gálatas aqui, que não dá para esconder algumas coisas. Não dá para você fazer essa divisão, né, do fruto do Espírito como de qualquer jeito. Ela é uma consequência. E o próprio texto, né, de Gálatas, ali no versículo 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não dá para você querer não satisfazer o desejo da carne para depois viver pelo Espírito. É incompatível, não dá. O primeiro momento é vivam pelo Espírito.
o arrumar a casa, o arrumar as questões que precisam ser arrumadas, ele é consequência de alguém que está vivendo pelo Espírito Santo. A gente não consegue fazer isso de forma obrigatória, eu preciso porque é uma obrigação, porque está dizendo que eu tenho que fazer. Não, é uma relação. A gente faz isso numa relação. Então, a questão nossa aqui é estética e obrigatória, mas a gente entende isso muito bem. E é bem claro para a gente, Paulo falando isso aí. E na hora que você falou, eu me lembrei na hora. Tem uma churrasqueira ali. A gente não liga para estética, mas a gente liga um pouco. Mas nessa questão a Doca faria uma pregação na churrasqueira, eu acho. Acho que a gente faria com o microfoninho, fazendo um churrasco. Ia ser uma boa pregação. Boa! Quando a gente faz almoço aqui, tem uns irmãos aqui que são bons no churrasco. O Tony, eu falo para você do Tony, ele é o cara do churrasco aqui, viu? O cheiro vem aqui. Aí você não sabe se você vai cantar, se você fica pensando lá embaixo. Mas assim, essa questão, na hora que você estava falando sobre a estética, isso para mim tem todo sentido. Não dá, não é algo que a gente faz e deixa acontecer. É uma questão de vida com Deus, é uma questão de devoção mesmo, e como consequência, a gente chega no acabamento e faz o acabamento bem feito. Você não vai na tua casa, levanta na tua casa, doca lá levantando, não vai levantar uma parede com um cano estourado, né, vazando água. Não tem lógica isso. A gente precisa tratar, e óbvio que vocês vieram tratando disso durante a série, tratar tudo que deve ser tratado, todas as partes que precisam ser faladas. O André, né? O André que veio aqui domingo passado, né? O Sola que veio aqui domingo passado falando sobre a questão de hidráulica, elétrica, tudo isso a gente vai fazendo antes. Mas quem dá o acabamento, como o Rafa disse aqui, e está descrito para a gente, é o Espírito. É o Espírito. Não é um movimento nosso. Por mais que a gente tente fazer esse movimento intencional, e a gente vai tentar, e ora a gente vai tentar dar aquela maquiada. Se você olhar aqui, tem algumas coisas que estão aparecendo, a gente vai tentando maquiar. Mas se está com um problema de infiltração no telhado, vai aparecer. Vai aparecer. É uma consequência também. Tanto para a questão boa, né, o lado bom, como para a questão ruim. Não adianta a gente querer esconder. Não adianta a gente querer, ninguém vai saber, ninguém vai ver. A questão não é para as pessoas. É com Deus, é uma relação com Deus. Diz aí, Dani. Não, é isso aí. Estou pensando aqui no paralelo que Paulo parece fazer, né? Que é a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então, as obras é tudo aquilo que a gente constrói, o fruto flui, né? É totalmente diferente. Então, as obras dependem da nossa energia, dependem da nossa força, dependem da nossa estratégia. E por causa da nossa inclinação, obviamente, maldita, né, do pecado, nós construímos as nossas próprias obras. E as obras que nós construímos por essa própria inclinação são obras ruins, são obras de destruição, são obras de inveja, são obras de malícia, são obras de maldade. E aí parece que quando Paulo vai dizer, não, então é o seguinte, em vez de construir essas obras, deixe com que o fruto do Espírito alcance em vocês a plenitude e comece a entrar na vida de vocês e florescer, que a gente chama de virtude, né? Para que esse fruto que é o amor, segundo a nossa defesa de fé aqui, a gente creu assim quando a gente leu esse texto, né? Que Deus só tem um fruto e que a obra do Espírito é o amor e que ela pode ser vista através dessas virtudes e que essas virtudes todas estão amarradas nesse amor de Deus. E por muito tempo a gente confundiu essa esfera, porque nos anos 80 lá a gente cantou uma música, a igreja cantou uma música que muito bem intencionada, os irmãos cantavam assim, o amor é o dom supremo, e isso confundiu a nossa mente, porque o amor não é um dom, que se o amor fosse um dom, eu podia amar e você não. O amor não é um dom, o amor é um fruto do Espírito. E nem na Bíblia tá só no negretinho que colocaram lá em 1 Coríntios, capítulo, entre o 12 e o 13, algum irmão tentando ajudar a gente, prejudicou a nossa mente, porque nos ensinou que se a gente buscar a Deus, vai que um dia Ele deposite em nós um negócio chamado amor. Não, o amor não é um dom. O amor é o fruto do Espírito. Deus é
amor. E na medida em que ele mora em mim, eu sou obrigado a amar. Não há possibilidade de não amor. E esse amor vai fluir em mim em diversas cadeias. Vai exigir de mim que eu ame pacientemente. Vai exigir de mim que eu ame com mansidão. Vai exigir de mim que eu ame com domínio próprio. Porque você perde domínio com quem? Com alguém. Então, o problema não é o domínio, é falta de amor. Então, se você aprender que o fruto é o amor, esse amor vai dominar todas as obras que pela vida inteira a gente construiu. Então, o amor precisa fluir, essas obras precisam ser derrubadas. Agora a gente está nessa parte de demolição lá na DOCA, faz até sentido, porque a gente derrubou todas as paredes, mas a amoreira continua dando fruto. Ela continua dando fruto, porque é a vida dela. A gente tem uma rixa da amora lá, que vocês não estão entendendo aqui, que há os amantes da amora, mas eles não amam tanta vassoura, entendeu? Que é uma vassoura também para varrer a amora lá, irmãos. É uma benção a amora, mas a vassoura também é. Então, a amoreira, ela frutifica. E é interessante que a gente fez da amoreira lá quase que um símbolo da nossa comunidade, porque a gente fica nessas brincadeiras e é óbvio que ninguém pensou dessa forma, vamos divulgar, porque aquilo é a alegria das crianças. Então, na hora que termina lá, nenhuma criança chegou na DOCA perguntando assim, vai ser drywall ou vocês vão fazer qual tijolo que é? Tijolo baiano, é bloco de 14, bloco de 20. Isso é coisa de adulto, e é de adulto corrompido, porque é o adulto que sempre está pensando a melhor forma de construir aquilo que maquia as nossas extremidades. Então, isso é coisa do Satanás, que botou na nossa cabeça, um dia, foi atrás de uma árvore que o Adão se escondeu. Entendeu? É a árvore que estava frutificando, que deveria usar para comer, ele usou para se esconder. Então, são essas obras, são esses muros que a carne vai construindo. E que se a gente não deixar o Espírito fluir, nós não as veremos na sua plenitude. Então, o Rafa pontuou, e eu estava com medo de falar, para não coisar muito na frente, o que você tinha para falar, mas eu demorei para entender isso. E o Rafa também confessou aqui que ele demorou para entender. Porque, eu acho que você também vai estar demorando para entender. Só para você não ser o único bom aqui entre nós. Porque exige um esforço. Exige um esforço. Os amantes da teologia sabem disso. A obra da santificação é a única obra em que Deus conta conosco. Então, o fruto é do Espírito, mas exige um esforço. Qual o esforço? De dominar a carne? Não. De não encerrar o Espírito. De não tapar o Espírito. O Espírito está sobre todos, ele flui através de todos. Mas alguns de nós tampamos esses bueiros, enterramos esse lugar onde o Espírito devia frutificar. Então, na obra da santificação, que é o que a gente está falando aqui, que é o que os outros veem, porque a falta de domínio, a falta de mansidão, a falta de longanimidade, isso aí todo mundo vê. Você até tenta esconder, mas seus filhos veem. Está vendo? A gente foi invertendo a lógica. A gente foi fazendo do jardim, que era um lugar para todo mundo ver, era um ambiente onde a gente devia ficar despreocupado, e é um ambiente onde a gente leva as nossas reservas. E as nossas casas, que era o ambiente da gente viver a nossa plenitude, é onde a gente mostra a nossa pior parte. Então, não tem como. É ali dentro daquele ambiente que, quando as pessoas veem a gente, falam assim, vocês são... Eu acho que, para mim, ninguém nunca falou isso. Você é calmo, né? Mas, para o Diego, acho que você deve ouvir isso de alguém, né? Você é calmo, né? Agora, a gente quer escutar sua esposa sobre isso. Então, nós queremos escutar seus filhos sobre isso. E mais, nós queremos escutar o que o Espírito diz sobre isso. Porque as obras que você constrói, no máximo, enganam e se enganam. Me enganam, te enganam, mas não enganam o Espírito. Então, quando Paulo está dizendo assim, ele está meio nervoso. Ele está meio nervoso aqui, porque senão ele nem falava sobre isso. Ele está como quem diz assim, quando é?
Aos Coríntios, Paulo usou outra metodologia. Ele falou assim, eu até queria conversar com vocês sobre coisas mais profundas, mas eu nem dou conta. E todo mundo acha que Paulo falou assim, não, porque vocês são difíceis, porque vocês são infantis. E não é isso que Paulo fala. A expressão que Paulo usa é, porque vocês são carnais. Vocês têm um compromisso com as obras da carne. E o Espírito não tem fluído em vocês. Então, quando eu os vejo, não os vejo na sua plenitude. E a forma como Deus quis fazer isso era através de nós. Então, Deus teve essa tática. E Deus não se decepcionou. Porque Ele continua crendo. Ele está morando em nós. O amor está em nós. Todo mundo aqui foi alcançado pelo amor. Em algum momento na história, todo mundo aqui foi alcançado pela bondade de Deus através de alguém. Todo mundo aqui foi acolhido pela mansidão de alguém. Todo mundo aqui contou com a longanimidade de alguém. Então, essas obras, essas virtudes, são do Espírito, mas elas só são vistas através da igreja. É a igreja que manifesta isso. Porque foi através da igreja que Jesus quis demonstrar sua bondade. Então, você não vê o Espírito na sua longanimidade. Claro que ele é longânimo. Mas você só vê isso se um irmão for. Entendeu? Então, é totalmente comunitário. E o que está acontecendo nessa igreja? Briga. Briga. Quando não precisava ser longânimo, era faca. Quando não precisava colher, era soco. E é desse jeito. E a gente foi se acostumando. Não, não é isso. Não é isso. O que nós temos é mais do que maquiar, é fazer com que o que é visto seja pleno. Então, nós não estamos prontos, né? E é muito ruim quando alguém pensa que está, porque não está. Então, todo mundo que se escandaliza com a gente fala, calma, não estou pronto ainda. Eu tenho mais uns anos pela frente. Mas também não era tanto assim antes. Então, Rafa, Diego e nós, irmãos, a pergunta que fica para nós, aí vocês falam aí, é se as obras são da carne e o fruto é uma virtude que está em nós e precisa florescer, como ele floresce? Como ele floresce? E aí talvez a resposta mais óbvia é cultivando. Né? Então planta lá uma semente e nunca joga água nela. Planta em qualquer terra. Planta sem ver. Então planta um girassol e põe ele em qualquer lugar. E aí trabalha qualquer tipo de mantimento. Põe nele uma água voz. Gasta um dinheiro com a água. Traz água das pedras. Faz qualquer coisa. Ele não vai florescer. Ele precisa estar no lugar certo. E ele precisa da quantidade certa de água. Ele precisa ele precisa de um acolhimento certo. E eu acho que a gente vai vivendo de qualquer jeito. E aí a gente vai culpando o Espírito por não fazer o que deveria ser feito. Então, estou aqui nervoso. E eu falo assim, eu sou assim. Eu falo, não, vamos lá. Eu sei. Todo mundo sabe, não precisa se justificar. Todo mundo que fala assim, eu sou assim. Falo assim, todo mundo que sabe isso antes do sermão. Não precisa vir com essa tese. A questão é, por que ainda é? Por quê? Não estou falando para você deixar de ser piadista, isso é perfil, personalidade. Personalidade Jesus respeita. Caráter não. Caráter é o dele. Se você é engraçado, meio para baixo, se você é para cima, isso é personalidade. Agora, o caráter de Jesus é um fruto do Espírito. E ele veio morar em nós, porque aí não ia ter desculpa. Porque se a gente falasse, mas também você não está me dando isso, eu falei assim, não, eu fui morar dentro de você. Ué. É que talvez todas as vezes que eu tenho tentado frutificar, você não me regou, você não me acolheu, você não cuidou de mim. Por isso que é uma obra conjunta. Mas é para ficar feliz, porque ele não desistiu de nós. Então, assim, ninguém tem que sair daqui deprimido porque é nervoso, tá? Nem porque não é alegre, nem porque não é manso. Pá, não é isso. Tanto é, Rafa, eu vou parar de falar. Eu falei que não era para falar. Tanto é que quando Jesus falou assim, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua, quase ninguém lê a continuidade. Ele fala assim, aprendam de mim. Aprendam de mim. Ir até Jesus todo mundo quer, mas aprender dele. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. E se vocês aprenderem de mim,
acharão descanso para a vossa alma. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, alívio, beleza, é para todo mundo. Mas descanso é só para quem aprendeu dele. Então, é um processo de aprender de Jesus através do Espírito, para que a nossa alma descanse no Todo-Poderoso. E para aprender, eu preciso correr atrás. Porque o Espírito está falando comigo. E Ele quer me ensinar. E Paulo está dizendo para essa igreja, vocês são os caras mais capacitados. Nós estamos lendo Gálatas, véio. Não estamos lendo Filipenses. A gente está lendo Gálatas, a gente está falando com gente que aprendeu desde o primeiro respiro sobre a espiritualidade judaica. E Jesus está dizendo assim, através de Paulo, não continuem construindo com as suas próprias forças. Deixe aflorar o Espírito que está em vocês. Aprendam de mim. Não é aprendam sobre mim. É aprendam de mim. De mim. Porque se vocês aprenderem de mim, não vai ter como não ser manso. Não vai ter como não ser suave. Não vai ter como. Ah, mas eu não sou, tá? Porque você não está aprendendo de Jesus. Porque se você aprender, você se torna mais manso. Você fala mais baixo. Seus filhos não vão ter medo de você. Muito menos sua mulher. E nem seus amigos. Quem aprende de Jesus, as pessoas querem chegar perto dele. Porque ele é manso. Ele é humilde. Ele é doce. Qual foi a vez que Jesus não foi? Dá até para ficar irado, mas não pecar. Você pode até ficar nervoso, sem pecar. Irai-vos e não pequeis. Então não quer dizer que tem hora que a gente não tem que ficar nervoso. Contra as injustiças, a gente fica irado. Mas nós não pecamos. Porque o fruto nos domina. A gente até queria falar, mas a gente não fala. É como se ele fosse... O Rafa, fala o que você falou para mim de manhã lá, aquela expressão do quarto, como se ele fosse entrando nesses lugares e dominando o nosso velho instinto. Há umas 4 semanas atrás, a gente estava falando sobre isso, né? O Dani que compartilhou esse dia. E usando o termo que muitas vezes na história, e a gente vê isso na Bíblia, né? Nós colocamos alguns véus, algumas coisas para esconder as coisas, né? Então a gente colocou, Moisés lá foi colocado um véu para esconder, o Jesus foi colocado um véu pela igreja para não mostrar que ele estava pelado na cruz. E a gente vai colocando algumas coisas para esconder, para maquiar as coisas. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente faz o mesmo, né? Ficou reverberando isso na nossa cabeça depois disso, né? Quais são os quartos da minha vida que eu não permito que entre em luz? E com certeza você tem um quarto desse. Eu também tenho. Estou falando que a gente não tem aqui porque nós estamos aqui. Existe um quarto onde ninguém entra, onde Deus não entra, onde você não permite que isso aconteça e você não quer tratar. E o alerta é esse. Quando a gente fala de cultivar, de cuidar, é dar a possibilidade... Parênteses. Nós cremos que o Espírito Santo pode entrar lá, derrubar a parede e resolver. Não estou falando que a gente não crê que Deus pode fazer isso. Mas nós cremos na ideia de que é um passo nosso, é uma caminhada, é uma decisão nossa de colocar isso na mesa, de falar, Deus, aqui é meu quarto escuro e é um lugar horroroso, mas eu quero que o Senhor trabalhe aqui. Mas eu quero que entre luz e que entre vida aqui de novo. Porque quando a gente fala de cultivar, eu gosto dessa questão do cultivo, né? E aí fiquei pensando nessa questão do cultivar as coisas. E aí talvez você tenha uma avó que tem uma casa cheia de planta. E aí por que as plantas dela são sempre mais bonitas que a sua? Porque ela gasta umas 3 horas por dia cuidando daquela planta. Então, a minha avó, vou expor minha vovó aqui. A minha avó, sem brincadeira, 3 horas todos os dias. Regar, fazer vaso novo, cortar, conversar com a planta. Tá aposentada, lógico, tem tempo sobrando pra fazer isso. Mas sim, por isso que é muito mais bonito. E olha que engraçado, a cada 6 meses ela vem na minha casa e cuida das minhas. Porque eu não dou conta de cuidar. Então, assim, as minhas plantas são bonitinhas lá em casa porque faz 1 mês que ela foi. Então, ela foi lá, colocou adubo novo, água nova, porque nem molhar a gente molha direito. Então, assim, a gente gosta da planta, a gente gosta. Mas a gente não cuida do jeito que a gente deveria cuidar. E a nossa vida espiritual, infelizmente, está acontecendo a mesma coisa. A gente gosta. Nós estamos aqui. Ninguém forçou vocês estarem aqui. Vocês não estão mais na idade que o pai e a mãe forçavam. Ah, vai porque tem que ir. Não, todo mundo que quis. E mesmo assim, a única aguinha que a gente põe na nossa planta é essa 1 horinha de domingo. E aí a gente quer que essa planta floresça. E a gente quer que esse fruto fique vistoso. Que esse fruto fique gostoso.
Então, assim, não faz sentido a gente pensar desse jeito. Eu não sei em que momento a gente começou a pensar que o Espírito transformaria a nossa vida de um dia para o outro e amanhã a gente seria santo. Entenda, ele tem o poder de fazer isso, não estamos falando disso. Mas nós entendemos também que a vida é essa jornada, essa construção. Então, a gente fazer isso e a gente poder olhar para as plantas, eu também acho que a amora dá trabalho, eu também já varri. Mas, ao mesmo tempo, você saber os ciclos da amora. E você vê o dia que o pé está cheio, e você vê agora não tem mais nada. E aí depois vai encher de novo. E aí as folhas caem, e depois as folhas voltam. E aí você poda, parece que ela vai morrer, mas daqui a 3 meses ela está maravilhosa. Então, assim, a nossa vida tem esses ciclos. O Diego começou falando aqui da vida e desses ciclos, né? Não na pregação, mas fazendo parte já. A vida tem esses ciclos. E não é possível que a gente viva ciclos e viva piores ciclos. No nível de maturidade. Nós vamos ver ciclos diferentes, nós vamos ver ciclos mais difíceis. Nós vamos ver tempestades piores. Isso, ninguém está livre. Isso está claro. Vão existir tempestades difíceis com as quais a gente acha que não vai dar conta. Mas talvez a gente dê conta pela maturidade que Deus está fazendo em nós. Então, se eu vivesse os mesmos ciclos que eu vivo hoje com 14 anos, eu não daria conta. Mas agora, com 30 e pouco, casado, com alguém que vai me ajudar a pensar, a entender, nós vamos dar conta de viver os ciclos. Então, a vida é esse processo de maturidade. Nós precisamos crer nesses processos. Ontem a gente estava com os pastores lá, com esse grupo de pastores que talvez plantaria igrejas e revitalizaria igrejas. E a gente estava falando sobre isso, porque a nossa geração tem a pressa, e quer fazer, e criar o grupo, e começar, em 2 meses estar com um lugar novo. E a gente falou para eles, a gente quase jogou um balde de água fria, eu acho, assim. Falou, irmão, isso aqui é um processo, é tempo. Relação demora. Criar vínculos demora. Criar amadurecimento na vida do outro demora. Então, nós estamos caminhando há 6 meses. Daqui 10, o nosso testemunho é totalmente outro. Porque a gente está caminhando junto, é um processo. Então, Jesus trabalhou com os caras pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Né? A gente fala que o ministério de Jesus teve 3, mas ele não começou lá direto com os discípulos. Então, ele caminhou com os discípulos há 2 anos para que eles dessem conta de começar uma igreja. Com o Espírito ainda, porque nem sozinhos eles não dariam conta nem depois da caminhada. Então a gente às vezes quer acelerar uns passos, mas por outro lado a gente tem que ir trabalhando essa maturidade no nosso coração, né? Esse amadurecimento. Você estava falando, o Dani falou um pouco da questão a obra da carne é uma obra e a questão do Espírito é essa inversão, né? E você fez a pergunta, e aí me vem à mente João 15, lá João 15 da Videiros Ramos, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É uma consequência de relação única. Embora não há nada que a gente possa fazer por nós que isso aconteça, precisa da nossa consciência, do nosso trabalho e esforço. E é algo que a gente vê na igreja comum, o esforço que vai se acabando, né? É o evangelho fast food, é o evangelho... Cara, qual parte eu quero escolher da igreja que eu quero fazer aqui que cabe para mim? Porque a gente já deixou de olhar a igreja, a caminhada, essa jornada como um todo, né? A gente quer escolher partes. E aí o Rafa vai falar assim, poxa, uma horinha de culto aqui, cara, 1% da semana. 1% da semana... E parece que a gente chegou, recarregou a energia aqui, beleza, agora vamos embora. Vamos gastar a energia que a gente recarregou aqui lá fora. E o processo desse como o Danilo disse também, é a expressão do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Essa questão de olhar essas ramificações, né, do fruto na vida de outras pessoas, ver a mansidão. Estava conversando com um rapaz esses dias, no trabalho, e ele me perguntou assim, cara, me explica aí, você que é meio religioso. Ele fala assim, né? Você que é meio religioso, por que vem as bombas, né? Mas por que caem umas bombas na nossa vida? Tá tudo parecendo que tá legal, mas caem umas bombas na nossa vida. Eu falei, cara, tem bomba que a gente coloca, né? Tem bomba que a gente planta, mas tem coisas que são consequências e, inclusive, resposta de oração. Né? Você que tem orado para Deus te dar mansidão, Ele não vai te colocar num mar de rosas. Vai te colocar em processos que exijam mansidão sua.
vai colocar você em momentos que exijam um controle, um autocontrole teu. E o Rafael falou comigo lá embaixo, né? Que ele tem um problema que eu também tenho. Você falou que gosta de exposição, mas não é questão de expor, não. Ele falou assim, cara, porque a gente tem um lance do trânsito. Cara, você tá num lugar com gente que reclama também do trânsito, que se transforma no trânsito aqui, porque todo exemplo nosso a gente vai falar aqui assim, ó. Quando a gente tá no volante ali, cara, parece que a gente se transforma, né? A minha esposa, que é minha testemunha, que não me deixa mentir sozinho, brincadeira, mas assim, ó, ela, de vez em quando, ela até fala assim, ó, nossa, por que você não buzinou? Fala, calma, agora não é o Diego que está aqui. Não é o Diego que está aqui agora. Deixa não estar o Diego, porque se tiver o Diego, ele vai, não é buzinar, ele vai causar aqui. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Né? Quando a gente permite, não só permite, porque o permitir pode ser para a gente, às vezes, é o seguinte, faz aí. O Rafa diz, faz aí, Deus. Não. O que exige da gente isso? Onde exige essa caminhada com a gente? Deus, faz aqui, mas eu permito que o Senhor faça. Eu permito que o Senhor trabalhe em mim e através de mim. E eu sei que eu vou precisar abrir mão de um monte de coisa aqui. Porque se o Diego for o Diego, não vai dar certo. E aí, esse lance para mim de João 15, permanecer em Cristo. É a única forma, permanecer no Senhor. Ele que vai tratar, como você disse, sua avó tem aqui, tem um cara das plantas aqui também, viu? O Marquinhos ali, ó, aquele cara lá, ó. Lá do fundo, lá, levanta a mão, Marquinhos, levanta a mão. Ele é o cara das plantas. Não, tem que podar. Tem hora que precisa podar, porque sem podar não vai crescer. Não cresce. Então, não está cortando aí. Corta um pouco dessa planta. Não, existe a poda, existe todo o tratamento. Que talvez a gente precise olhar para dentro da gente e falar assim, eu preciso desse tratamento aqui. E esse tratamento, às vezes, é raspando com um irmão diferente, que a gente quer que seja só do nosso jeito. E a gente precisa ouvir o outro lado e entender como que é feito de outro jeito. E essa caminhada nossa, que a gente vem caminhando aqui dentro disso, e tem a ver com obras também. Porque esse acabamento do Espírito Santo, esse acabamento da obra, é justamente o toque final que o Espírito Santo te dá. E é onde, em todas as outras partes aqui a gente faz, e a parte onde o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós. Eu estava lendo aqui, você falou de João, né? Ontem a gente falou uma coisa lá que eu tenho pensado bastante, já tem alguns anos, né? Falei diversas vezes. Mas essa obra, primeiro, o que vocês falaram de plantas, o que a gente está falando, é engraçado, porque Jesus era um construtor, né? A gente acha que o José era tipo um marceneiro, né? Não era um marceneiro, ele era carpinteiro, são coisas diferentes. O carpinteiro está mais perto da engenharia do que do marceneiro. Então, tanto que ele vai falar muito sobre a construção, sobre o fundamento, onde se constrói, não era de cadeira, né? Então, ele estava falando de prédio. Mas mesmo Jesus sendo filho e nascido nesse lugar da carpintaria, da construção, e Paulo também, quando Jesus foi traduzir os elementos da vida e aquilo que propõe a comunidade de fé, Jesus falou de pão, vinho e azeite. Jesus não falou de argila, cimento e argamassa. Então, assim, ele falou de pão, vinho e azeite, trigo, uva e azeitona. Então, e a gente não repara que até esses elementos são elementos de vida, de ciclos, né? E que o ciclo de nascer e até o ciclo de morrer, porque só tem vinho porque alguma uva foi pisada. Só tem azeite porque alguma azeitona foi pisada. E só tem pão porque algum trigo foi moído. Então, são ciclos, né? E, ao mesmo tempo, são expressões que revelam essa graça, né, de fazer parte desse movimento. E essa parada de permanecer, né? A gente ontem leu com os irmãos, falou, né, sobre João, capítulo 21, e aí, meio que caminhando para o fim, a gente precisa meditar nisso. Porque quando eu falo de João 21, aqueles que conhecem um pouco mais a Bíblia, logo pensaram em uma coisa, sim ou não? Uma conversa que Jesus tem com quem?
Quem lembra? Com Pedro. Eu sei que você está com vergonha de falar, vou te ajudar. Com Pedro. E nessa conversa que Jesus teve com Pedro, João 21, último capítulo, tal, Pedro havia negado Jesus, depois Jesus se apresenta a ele, e depois Pedro some, né? Pedro volta a pescar, né? O João, capítulo 21, começa com essa expressão no versículo 3, Pedro diz assim, vou pescar, tipo assim, desistir. Beleza? Beleza. Aí quando Pedro pesca, aí você lembra, né? Agora você já sabe do que eu estou falando. Jesus vai lá conversar com ele e faz 3 perguntas difíceis, né? Que é, o que você fez? Não te avisei? E por que você fez? Não. Tu me amas e tu me amas. Beleza? Beleza. Só que a igreja a vida inteira, e eu também, como é um texto célebre e exige de nós um pouco mais de raciocínio, a gente sempre pegou a parada do Jesus pergunta no amor ágape e Pedro responde no amor filéu. E beleza, eu acho que é exatamente isso mesmo. E Jesus estava querendo que ele entendesse, assim, não, Pedro, estou falando desse amor aqui, tá bom? Beleza. Só que antes da pergunta, vem uma coisa que eu nem sei se faz tanto sentido para o seu coração agora, mas faz para o meu na medida em que eu ouvi vocês. No versículo 15 de João capítulo 21, aparece para mim o que é, obviamente, porque aparece primeiro, então a gente deveria pensar nisso primeiro antes de pensar na pergunta, sim ou não? Bom, vamos lá, gramática básica, né? Então, literatura básica. Se aparece primeiro, eu deveria primeiro pensar sobre isso, para depois pensar sobre a pergunta. E o que aparece primeiro? Depois de ter comido com ele. Então, a gente deveria ficar lá uns 30 anos pensando nisso, para ficar lá mais uns 30 pensando se, de fato, Pedro amava. Por quê? Presta atenção. A gente não está dando conta de responder essas perguntas, porque a gente não tem comido com ele. Então, a frustração da nossa alma é saber que, no fundo, quase tudo que a gente não faz na verdade plena do que poderia ser feito. E nem na verdade inteira. Então, a gente quase faz tudo na meia-verdade e do meio jeito, estando meio ali. Então, a maioria de nós está aqui, meio em algum lugar. Porque já tem uma agenda, tem o almoço, vai que o feijão, de repente alguém chama, eu estou sem agenda, então fica à vontade, deixa o Espírito falar algo no seu coração. E a gente vai assim, outros já vieram pensando o que a gente faria depois. Então, nesse anseio de sempre se preocupar, a forma como a gente responde às perguntas, a gente não tem feito o que deveria ser feito primeiro. Sentar com Jesus. Todos os dias. Todas as vezes, em nome de Jesus, que Jesus encontrou com os discípulos pós-ressurreição, eu vou te falar as perguntas que Jesus fez. Tem pão? Tem peixe? Perguntas filosóficas. Qual é a pergunta óbvia que Jesus tinha que fazer para Pedro? Tem pão? Não. Você bebeu? Não te avisei? Não. A pergunta óbvia que Jesus vai fazer para Pedro. Pedro, é o seguinte, tem pão? Traz um pão. Por quê? Não, porque você imagina a cara de Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, depois tendo encontrado com Jesus e mesmo assim tendo fugido. Aí, de repente, Jesus aparece. Nada mais constrangedor do que alguém que a gente não quer ver aparecer na nossa frente. Pá! Aí você sabe o que você fez e você fica esperando uma pergunta difícil. Aí a pessoa pergunta para você, tem pão? Porque você está preocupado se a sua resposta vai ser a certa, quanto que Jesus está preocupado em sentar com você primeiro. Em sentar com você primeiro
para formar o teu coração, para formar o meu coração, para depois poder perguntar: Pedro, tu me amas? Quanto tempo demorou a pergunta e quanto tempo demorou a refeição? Está vendo? A gente gasta quanto tempo nas perguntas e quanto tempo na refeição. O que é mais importante, o que é primeiro, o que vem antes, é a refeição. Quando é que foi que os discípulos tiveram seus olhos abertos? Quando Jesus fez as perguntas? Quando Jesus pregou para eles? Não, quando o pão foi partido. Quando foi que os discípulos pararam de ter medo? Porque eles estavam fechados numa casa, trancados com medo. Quando Jesus chegou lá e comeu com eles. Quando foi que Tomé teve os seus olhos abertos? Quando Jesus explicou para ele ou quando ele deixou Tomé o tocar? Está vendo? Então, não é para tentar entender, para poder responder. É sentar com ele, tocar ele, comer com ele e então deixar com que a obra dele flua através de nós. Quem é que, tendo comido com Jesus, sai de lá para matar alguém, para xingar alguém? Então Pedro, conversa difícil com Jesus, ele saiu de lá e alguns dias depois ele vai e prega um grande sermão e se torna um homem incrível, difícil, né? Porque ele era o Pedro, né? Ele não era o João. Mas, Rafa, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é uma oração de despertamento mesmo. Eu não sei que chip botar em nós, da nossa geração, que nos ensinou a simplesmente ter práticas religiosas e não vida devocional. Práticas religiosas. Se a gente passar uma folha aqui, fazer perguntas difíceis, a maioria daqui vai acertar, mesmo não tendo lido a Bíblia esse ano, mesmo não tendo orado essa semana, mesmo não tendo partido pão com ninguém. Então a gente está pronto para as perguntas. A gente só não aguenta os desafios. Os desafios a gente não aguenta, porque a gente não dá conta de explicar. E era através dos desafios que Deus queria fazer a gente frutificar. Então, a gente vai morrer trigo, uva e azeitona. Porque ninguém aqui está tão disposto a ser pisado para que um dia alguém tome o melhor vinho, que com muitas lágrimas foram produzidos pelo Espírito através de nós. Então é melhor ser uva. Na verdade, é melhor ser uva de plástico. É melhor ser trigo de plástico. Né? E pão de plástico. Então, a maioria das nossas mesas, né, Márcia? Graças a Deus a Márcia se converteu. Nós não temos mais uva de plástico. Porque uva de plástico engana adulto. E transgride a sinceridade de uma criança. Um adulto, de longe, sabe que é de plástico. Ele já sabe que ele também é de plástico, como aquela uva. A criança, porque está ainda fluida, bota a uva de plástico na boca. Aí ela aprende, através da nossa religiosidade, que no fundo, mais compensa ser de plástico, enganando todo mundo sobre quem nós realmente somos. Mais compensa ser de plástico. Então, continuemos comunidade de plástico, agoniando na nossa alma, cada um trancado nos seus próprios quartos, sombrios e solitários. Quando que a grande pergunta era: tem pão? Vamos comer. E comendo com Jesus, nem o pateta vai ser tão nervoso dirigindo assim. Que tem uns amigos meus que é igualzinho o pateta. Você é um deles, né? Você é tão assim que você comprou um carro blindado, né? Porque você é esperto, né? Que vai que alguém estressa com você já está lá dentro, né? Então, assim, tá vendo que pecado? E a gente quer orar nessa manhã, porque a gente vai falando nesse tom assim, porque esse é o nosso tom, gente. Ninguém aqui está triste, não. Está feliz, aqui a gente é presbiteriano. Então, assim, isso aqui é o máximo que a gente tem. Sabe o que eu estou feliz? Porque Jesus não desistiu de nós.
Todos os dias, o Espírito Santo nos acorda, esperando que a gente sente com Ele e a gente vai cuidar das nossas prioridades, mostrando para Ele que Ele não é prioridade na nossa vida. Todos os dias, o Espírito Santo senta na nossa mesa antes da gente preparar o pão, ansioso para que Ele divida o pão com a gente. Mas a gente prefere ir na padaria, porque mais interessa as obras da nossa carne do que a fluidez do nosso espírito. Mas Ele não vai desistir da igreja. Porque foi através do vinho, que era o sangue de Jesus, e o seu próprio corpo pisado, para que a gente pudesse comer pão. Então eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque amanhã, quando eu acordar, eu passo lá naquela sala e eu sei que antes de eu acordar, ele já estava sentado lá. Porque antes, eu vou parar. Antes de Pedro trazer os peixes, Jesus já tinha preparado o churrasco. Então não era nem com o que Jesus estava esperando de Pedro. Era o que Jesus já tinha para Pedro e ele ainda não tinha visto. E Pedro achava que ele precisava trazer os peixes. Não, Jesus não tinha nem pescado. Então dorme com essa aí. O homem que não pescou estava fazendo churrasco. E o pescador, a noite inteira, não pegou nada. O que Jesus está querendo dizer? Não é sobre o que vocês produzem, mas é sobre o que eu tenho para vocês. A mesa está posta. Senta e come com Ele. Em nome de Jesus. A gente, para encerrar mesmo, a gente cantou essa música, a segunda música que a gente cantou aqui hoje. Uma estrofe dela, vou até anotar porque eu pego e esqueço depois. Mas fala assim da vida aos sepulcros. Fala: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. Um amigo encontrei. Então talvez a gente ainda tenha quartos escuros que a gente não está encontrando com um amigo. Né? Então talvez ainda existem lugares que a gente não acessou porque a gente não está encontrando com o nosso amigo, que é Jesus. Então assim, a gente até acha que ele é nosso amigo, mas a gente também não encontra. Aqueles amigos que a gente vê à distância, assim, se marca para ver. Então é isso. Não, ele é nosso amigo, mas é isso. Quase aquela amizade, que você tem uma amizade assim, que você insiste a vida inteira e ela não retribui em quase nada, assim. Então Jesus tem essa amizade com nós, assim. Ele está sempre na mesa, sempre à disposição do encontro. É a gente que foge, é a gente que escolhe não estar. Então o convite para você, e pode terminar aí e orar por nós também. Mas é esse, sim, do encontro. Porque a gente tem falado, e eu vou ser chato aqui um pouco também. Porque a gente tem falado há um tempo sobre isso. Sobre que precisa partir de nós sentar na mesa com o Cristo, porque Ele já está lá. E eu tenho sentado nas mesas e as pessoas falam: não dá, está corrido. Se você não consegue sentar 15 minutos, meu irmão, não faz sentido essa conta. Não faz sentido. Você dorme 15 minutos a menos, que eu tenho certeza que não vai mudar nada na sua vida dormir 15 minutos a menos. Então precisa existir em nós o esforço de sentar na mesa com o Pai e conversar com Ele e acessar Ele e ouvir o que Ele tem para falar. Não são 3 horas, igual minha avó fica cuidando das plantas lá, não. É 15 minutos. São 5 minutos que você consegue sentar com seu amigo e conversar. E aí você vai entender que a mesa vai estar boa, você vai querer ficar mais. Que a mesa nunca vai ser ruim. Aí você vai mudando seu hábito. Mas precisa mudar. Isso precisa mudar em nós. Não dá mais para a gente falar que está corrido. Não dá mais para a gente falar que tem um monte de demanda. Não dá mais. Para encerrar também. Só que os 3 gostam de falar, né? Aí, agora deu ruim. Para a comunidade cristã em São Caetano do Sul e para a DOCA. Primeiro para a comunidade. A gente falou sobre fruto, sobre viver isso como uma consequência do amor de Deus. Na conversa que eu tive com o Dani, não sei se foi na quinta ou na sexta, e conversando com alguns irmãos também na comunidade, a gente fala sobre talvez é o nosso momento de sermos sementes em outros lugares. E para que a gente possa gerar esse fruto.
gerar esse fruto. Daquilo que foi plantado aqui durante esses 17 anos. Para a DOCA, que somos nós também, a partir de então, nos ajude a florescer essa semente. Nos ajude a caminhar nessa jornada desse fruto do Espírito, que ele flua através de nós e que a gente flua junto. E que a gente flua junto nessa caminhada. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, Deus, onde o Senhor fala e o Senhor sempre fala. O problema somos nós, ó Pai, que nem sempre estamos atentos àquilo que o Senhor quer dizer, nem sempre o nosso coração, ó Pai, é aquele solo que recebe a semente e frutifica. Nos perdoa por isso, porque a gente negligencia tanto, como o Rafa disse aqui, ó Pai, o tempo, 5, 10, 15 minutos, e a gente não está falando de tempo, não está falando de hora, a gente está falando de uma vida contigo, ó Pai, uma vida contigo. Nos ajuda, Pai, nos ensina, nos faz perceber que o Senhor já estava sentado nos esperando e quer trabalhar em nosso coração mais do que a gente quer, mais do que a gente imagina que precisa, porque o Senhor sabe muito mais do que nós. Nos perdoa, Pai, porque a gente perde tempo com tanta coisa, e a palavra é perder mesmo. Nosso tempo é perdido com tanta coisa, com tanta infantilidade, com tanta coisa pequena, ó Pai, diante de um reino tão grande, diante de um Deus tão grande, diante, ó Pai, do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos diante de quem? Diante do Senhor. Isso deveria nos preocupar, ó Pai, porque estamos diante do Senhor. E diante do Senhor, ó Pai, a gente chega querendo falar, ó Pai, quando nós às vezes precisaríamos somente ouvir. E ouvimos aqui o que foi dito hoje, ó Pai, através da Tua palavra. Então muda o nosso coração, nos ajuda a negar nossa própria vontade e fazer aquilo que o Senhor pede. Nos ajuda, ó Pai, a viver não para nós mesmos, mas sim para o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo do nosso coração como igreja do Senhor aqui reunida, Pai, em torno da palavra, em torno do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, transforma o nosso caráter, transforma a nossa forma de viver aqui, ó Pai. Como foi dito também, não são nossa forma de contar a piada, de rir, mas é o nosso caráter que precisa ser transformado. Nós precisamos nos assemelhar ao Senhor, sendo pequenos cristos. Para isso que nós fomos chamados. Nos ajuda, Pai, que esse fruto do Espírito possa ficar evidente em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Para uns aqui, como foi dito, ó Pai, talvez é o trânsito um lugar de mais falta de domínio próprio. Mas tem tanta coisa simples, ó Pai, que a gente não percebe, que a gente já passa desapercebido, porque a gente já faz do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do Teu jeito. Nos ensina, Pai, nos ensina, nos chama para perto, e o Senhor tem chamado. Talvez a gente não tenha ouvido. Nos ajuda, Pai, nos ajuda como igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque essa igreja se reúne em torno da Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que a gente quer dizer. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento tão especial aqui. Um momento de louvor, de adoração, onde o que nós sempre falamos aqui, ó Pai, cantamos a Tua palavra, falamos sobre a Tua palavra e oramos sobre a Tua palavra. E é sobre isso que nós fazemos aqui, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.